Henker que vive duas vezes. Capítulo 548. Recuperação, 5. Depois de receber as bênçãos de Asgard e do Olimpo ao mesmo tempo, Thor parecia invencível. Por outro lado, aqueles que o combatiam perderam todas as suas ligações com os canais exteriores. Suas habilidades não foram ativadas e eles não conseguiram usar seu poder sagrado adequadamente. A força deles foi quase reduzida pela metade, mas isso não significava que o orgulho deles também tivesse enfraquecido. Você ousa. Agares, que era incomparável quando se tratava de orgulho, ficou especialmente furioso. Ele rolou no céu e rapidamente recuperou o equilíbrio, puxando sua tempestade de energia demoníaca. O céu e a terra tremeram fortemente quando a tempestade de energia demoníaca começou a se reunir no ar ao redor de Agares. Abaixo. Agares bateu a mão e a tempestade de energia demoníaca condensada explodiu e cuspiu centenas de flechas negras. Uau! Cada flecha estava cheia de energia demoníaca, contendo um poder destrutivo que poderia facilmente destruir o espaço e as dimensões. Eles poderiam até destruir a existência dos seres. Faísca, faísca. No entanto, Thor gerou uma grande quantidade de raios novamente e balançou o Mjolnir. Raios dourados se enrolaram em torno dele e lançaram flechas negras enquanto dezenas de raios densos disparavam do céu para a cabeça de Agares. Arg! O rosto de Agares se contorceu e ele abriu suas imensas asas negras, que quase cobriram o céu. Enquanto eles atravessavam as pesadas nuvens negras no céu, Thor se preparava para atacar novamente. O chão tremeu com a iluminação, impedindo o príncipe Neza, Erlang Shen e Fenrir de se aproximarem de Thor, que estava ativando o caminho do relâmpago mais uma vez. Uau! Foi uma habilidade que transformou temporariamente seu corpo em relâmpago para que ele pudesse se mover na velocidade da luz para esmagar seus oponentes com uma força poderosa. O alvo de Thor mudou de Erlang Shen para outra pessoa. Yon-Woo. Seu rato. Então é aqui que você estava se escondendo. Thor sorriu friamente, cercado por um raio dourado. Ele gerou mais raios do que antes com o Mjolnir para retribuir a humilhação que sofreu. Yon-Woo estava estudando o estilo de luta de Thor com seus olhos divinos dracônicos e rapidamente liberou sua força. Despertar do corpo do dragão no sexto passo. Todos os poderes foram liberados. Yon-Woo brandiu a baioneta mágica com seu braço escamoso. A energia da espada dançou pela lâmina e brilhou ameaçadoramente com uma cor vermelho escura que colidiu com o relâmpago dourado. Bam, bam, bam. O primeiro confronto terminou com a derrota de Yon-Woo. Os raios dourados varreram as ondas preto-avermelhadas e empurraram Yon-Woo para trás, deixando sulcos em seu rastro. Eu vou te matar. Vendo que Yon-Woo estava mais fraco do que ele esperava, Thor pisou no caminho do relâmpago novamente e diminuiu a distância entre eles enquanto arremessava Mjolnir. No entanto, Yon-Woo não parecia muito preocupado, embora tivesse acabado de ser derrotado em uma batalha de força. Ele deu um passo calmo à frente e levantou a baioneta mágica. Embora seu poder sagrado estivesse sendo restringido como Agares e os outros, ele tinha uma carta que poderia mudar a situação. 8 extremos do trovão da espada. Foi a técnica que as Exúvias do Rei Macaco criaram exclusivamente para ele. Rumo. A baioneta mágica liberou energia de espada tão intensa que quase destruiu a lâmina. A energia da espada bloqueou os ataques de Thor e do Thor sitiado. Rumo, rumo, rumo. O que? Os olhos de Thor se arregalaram em descrença quando o Mjolnir foi levado a centenas de metros de distância. Seu braço estava dormente e o Mjolnir tremia como se fosse quebrar a qualquer momento. Se não fosse pelas bênçãos, o braço de Thor já estaria destruído. A área ao redor de Yon-Woo e Thor foi devastada pelo raio. Thor não conseguia entender o que havia acontecido. Como o mortal que teve dificuldade em criar energia de espada momentos atrás conseguiu reunir tanta força? Thor não sabia que os 8 extremos da espada do trovão se tornaram mais poderosos quando a energia da espada brilhou dentro do corpo de Yon-Woo. Em vez disso, ele acreditava que Yon-Woo estava escondendo sua força o tempo todo e achou Yon-Woo impossível de entender. E, no entanto, coisas assim já aconteceram antes. Certa vez, um ser tentou invadir Asgard, e Thor manteve as memórias dessa entidade trancadas, e ainda assim a imagem de Yon-Woo parecia se sobrepor à do intruso. Impossível. Ótimo S. Antes mesmo que Thor pudesse terminar de falar, Yon-Woo já havia ativado o Blink para aparecer bem na sua frente com a baioneta mágica. Quarto extremo. Atualmente era o nível mais poderoso dos 8 extremos que Yon-Woo poderia usar. Thor sentiu instintivamente que a retirada seria difícil, e só havia uma coisa que ele poderia fazer: enfrentar Yon-Woo diretamente. Thor ainda se lembrava da humilhação que ele e seus companheiros haviam sofrido, e se ressentia ainda mais de Yon-Woo por lembrá-lo daquela entidade. No entanto, ele tentou manter a compostura. Como um deus da guerra, ele teve que derrotar completamente seu oponente e agarrou o Mjolnir. Faísca, faísca. Quando ele atraiu todas as bênçãos de Asgard e do Olimpo, o relâmpago dourado se transformou em ondas brilhantes. Fagulha. Martelo do deus do trovão. O poder que Thor uma vez deu a Yon-Woo no passado, quando eles ainda eram amigos, foi ativado e o mundo se dividiu. Bum, Sheit. Ondas douradas e uma tempestade negra e vermelha colidiram umas com as outras ferozmente. Nenhum dos combatentes foi empurrado para trás e parecia que estavam em pé de igualdade. Mas não, Yon-Woo prevaleceu. Se seu poder sagrado não fosse tão limitado, ele teria vencido facilmente.
Rachadura. Rachaduras começaram a aparecer na lâmina da baioneta mágica e ela quebrou. Banco. Provavelmente estava fadado a acontecer. Não importa quão notável fosse o ferreiro Enova, era impossível para a baioneta mágica resistir a um ser divino de alto nível e reter uma enorme quantidade de energia ao mesmo tempo. Além disso, já havia entrado em confronto com um dos artefatos sagrados mais fortes de Asgard, o Mjolnir, várias vezes. Foi uma pena que finalmente tenha quebrado no meio da luta de Yon-Woo e Thor. Yon-Woo já havia esgotado seu poder mágico e o quarto extremo o prejudicou. Ele imediatamente se sentiu tonto com a súbita perda de controle e houve um zumbido em seus ouvidos. Thor não perdeu a oportunidade. Bum! No último momento, Yon-Woo conseguiu se recompor e puxar a adaga de Karshina para se defender do Mjolnir. Dududu. Uma enorme coluna de luz conectou o céu e a terra, e tremores intensos percorreram um enorme pedaço do Tártaro a uma velocidade extrema. SSS. A adaga de Karshina também se quebrou em pedaços como a baioneta mágica, transformando-se naquela espalhada no ar. Yon-Woo não tinha mais armas. Ele teria usado Vigrid, mas não havia muito que pudesse dar ao demonismo em troca. Ainda não entendo por que ele assumiu o ego do Crawling Chaos. Na época, ele não tinha pensado muito sobre isso porque era impossível saber o que o demonismo estava pensando, e ele ganharia o poder sagrado em troca. No entanto, ele ainda se sentia desconfortável com isso. Ele não queria usar o Vigrid sem um mecanismo de segurança instalado. Keki, você está pensando demais nas coisas. O que importa se você morrer aqui? Este não é o momento para pensar. E seu poder mágico não vai se recuperar como normalmente acontece aqui. Como se ele tivesse lido os pensamentos de Yon-Woo, o demonismo sussurrou em seu ouvido. As sobrancelhas de Yon-Woo franziram. O demonismo estava certo. As restrições ao seu poder sagrado estavam retardando a recuperação do seu poder mágico. Seria suicídio continuar a lutar contra Thor. Ele não podia mais prolongar essa luta. Ele precisava acabar com isso rapidamente com um poder de fogo esmagador. Ao longe, Thor já parecia ter se curado, a julgar pela intensa iluminação que estava gerando mais uma vez. Foi uma taxa de recuperação inacreditável. Não tenho outra escolha. Yon-Woo precisava morder a maçã apesar de saber que estava envenenada. Boa decisão. Kik-kik. A risada do demonismo incomodou Yon-Woo. Parecia que ele estava concordando com os planos do demonismo, mas Yon-Woo não tinha alternativa. Ele abriu o vazio e afrouxou as correntes de Vigrid. E eu preciso descobrir o item que os titãs e gigantes estão procurando. Qual foi a razão pela qual eles deixaram esta frente de batalha para suas forças menores e Asgard? Por que eles não estavam usando toda a sua força? Eles estavam buscando outra coisa? Ou eles estavam planejando enviar suas forças em ondas? Ou, uma batalha em duas frentes? Balançar. Ele retirou o Vigrid e, conforme ele se combinou com o demonismo, sua consciência se expandiu infinitamente. Sua pedra filosofal e coração de dragão vazios foram preenchidos mais uma vez, e seu corpo exausto sentiu-se revigorado. Uau! Uma força comparável à do caos rastejante abalou o Tártaro apenas com sua presença. Felizmente, a consciência do ser estava mais próxima da de Yon-Woo. O poder esmagador facilmente ignorou as várias restrições do território sagrado. Impossível, Thor cerrou os dentes diante da aura da criatura que parecia Yon-Woo. Parecia estar no mesmo nível do poder de Odin, seu pai e deus superior de Asgard. Foi inacreditável. Mesmo que Yon-Woo tenha emprestado a força de alguma ferramenta estranha, será que essa poderia realmente ser a força de um jogador? O que aconteceria quando ele exuviasse e transcendesse? Simplesmente não fazia sentido. No entanto, Thor rapidamente deixou seus pensamentos de lado quando sentiu Agares e os outros se preparando para atacar novamente. Aqueles bandidos. Ele cerrou os dentes. Ele não queria ir tão longe, mas não poderia cuidar de tudo sozinho. Ele não teve escolha a não ser pedir apoio. A piedosa sociedade menor que Asgard maior que envia suas forças a pedido de Thor. Grandes portais abertos para os aliados do menor que Olimpo maior que. Incontáveis portais grandes apareceram no céu, e os soldados asgardianos que esperavam atrás deles desceram. Na vanguarda estavam seus maiores guerreiros, as Valquírias e os soldados de Valhalla. Diz Plutão parou de lutar contra os titãs brevemente e olhou para cima. Parece que mais diversão está chegando. Vocês todos não concordam? Lan cerrou os dentes enquanto olhava para os soldados asgardianos e levantou o canto da boca. Seus olhos azuis brilharam ameaçadoramente. Ao olhar para o campo de batalha, a coisa que parecia Yon-Woo percebeu o que seus inimigos queriam. O exército de titãs e gigantes está atacando a base da resistência.